Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E eu pensei em fazer uma série de vídeos explicativos sobre conceitos bem básicos, até os mais avançados de programação. Até porque eu acredito que esses sejam alguns conceitos que sejam a maior barreira para quem está começando, né, na área. E não consegue entender perfeitamente algumas coisas, mas depois que você entende o resto, vai ficando cada vez mais fácil. É como se fosse um aprendizado exponencial, digamos assim, né? Eu tentei gravar esse vídeo já uma vez e, enfim, deu problema e eu tô tendo que regravar ele de novo. Mas bora lá então. Antes de a gente começar, já vai deixando o like, por favor. E se não for inscrito, se inscreve no canal. Isso vai ajudar bastante a divulgar e vocês acabam ajudando e tendo cada vez mais conteúdo. E vocês vão conseguir acompanhar também essa trajetória de aprendizado que a gente vai fazer aqui, que eu acho que vai ser bem legal, beleza? Então, basicamente explicando, quando a gente fala de variáveis aí na programação, substancialmente falando, na verdade, nada mais é do que um espaço que o seu computador vai reservar na memória para um tipo determinado de dado que você quer guardar. Então, por exemplo, você cria uma variável com o nome x e você quer guardar um valor numérico. Então você está dizendo para o seu computador que você quer um espaço na memória reservado para guardar um valor numérico e o seu valor que você guardar vai estar lá dentro. Né? O computador ele se baseia nessas duas informações, né? O dado propriamente dito e o tipo de dado que está sendo guardado. Então, basicamente, falando teoricamente, na teoria, assim, né? Uma variável é isso, é um tipo de dado que você vai reservar um espaço na memória para guardar ele, beleza? Vamos dar um exemplo prático do que realmente significa isso. Vai ficar um pouco mais claro para vocês. Beleza, tô aqui com a minha tela, né? Eu uso o VS Code, né? Que é o programa que eu uso para programar. E vamos tentar entender então como que a variável funciona na prática, qual que é a utilidade dela, né? Eu vou usar nos exemplos aqui sempre ou JavaScript ou TypeScript, depende do que a gente estiver falando, né? Mas basicamente os conceitos eles servem para outras linguagens também, né? Você só vai ter que adaptar algumas coisinhas na sintaxe ali, mas o conceito ele é basicamente o mesmo, né? Então você consegue usar esse aprendizado para outras linguagens também. Então vamos lá. Aqui no TypeScript a gente declara uma variável usando um keyword, né? Para dizer se essa variável é constante ou não, se ela vai ser modificada depois. Então aqui no meu caso eu vou criar uma variável constante, e essa é a palavra que a gente usa, né, const. Vou dar um espaço, depois disso vem o nome da variável, então eu vou escolher qualquer nome, você pode dar literalmente qualquer nome. Então eu vou dar aqui um nome test, e vou atribuir um valor a ela. Esse sinal de igual, ele não é, eu não estou dizendo que teste é igual a algum valor. Estou dizendo que eu vou atribuir um valor a teste. Então ele atribui o valor que está na direita para a variável que está na esquerda, né? Então aqui eu vou atribuir o valor 1 para ela, né? E pronto, está criada a nossa variável, basicamente. A gente criou uma variável chamada teste e ela tem um valor numérico 1. Vamos rodar esse código aqui. Vou usar um comando para rodar esse meu arquivo que a gente criou aqui, né? Arquivo variáveis, que tem esse código aqui. Vamos ver o que acontece. Não acontece nada. Por quê? Porque a gente não está pedindo para o código nos retornar nenhum dado, nenhum valor ou ler alguma coisa, né? A gente só está criando uma variável. Então, quando eu rodei esse código, o computador reservou um espaço na memória para esse dado aqui e finalizou a execução, que é o que a gente escreveu aqui, né? Então, vamos tentar fazer ele ler esse nosso dado e nos retornar para ver se a nossa teoria está certa. Então, existe um comando aqui no TypeScript que se chama console.log. Esse comando ele basicamente vai ler o dado e mostrar pra gente no console que a gente estiver usando. No meu caso aqui eu estou usando o terminal, né? Então ele vai ler esse dado que a gente vai colocar aqui, que no caso é o teste, e vai mostrar pra gente ali no terminal o valor que está dentro dele, beleza? Vamos salvar o arquivo aqui e vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Ou seja, ele leu e nos mostrou o valor 1. Ou seja, ele foi lá naquele espaço que a gente reservou na memória, com o endereço aqui no nosso caso teste, né? Mas a gente sabe que compilando o código ele transforma, na verdade que interpretando, né? Ele transforma esse nosso nome literal aqui em algum endereço, alguma hash de endereço, né, dentro da memória, que é basicamente assim como funciona os espaços da memória. E ele acessa esse endereço e nos mostra o dado que tem dentro do espaço da memória, né? Então, quando a gente quer ler ele, a gente sempre usa a referência criada, que é o nome da variável, né? Teste.
E com isso a gente consegue manipular e fazer outras operações, né, usando esse tipo de dado. Então, por exemplo, se eu quiser somar esse valor que está dentro da variável teste com outro valor, a gente consegue também, né? Então eu vou salvar aqui, vou executar o código novamente. E ele soma pra gente, né? 2 mais 1, 3. Inclusive, se eu mudar aqui o valor para 10 também, por exemplo, e salvar novamente, ele agora vai mostrar um novo valor com a nova soma, né? Então, basicamente, o trabalho da variável é você ir guardando espaços dentro da memória e manipulando as informações dentro de cada variável para você chegar no resultado que você quer dentro do seu código. Obviamente que isso aqui é um fundamento bem simples, né? Um exemplo bem simples. Dá pra fazer coisas muito mais complexas criando variáveis e tudo mais. E basicamente é por isso que quando você executa um programa no seu computador, a sua memória ela tem um nível de uso, né? Tipo, você está executando um jogo, por exemplo, ou você está executando um software muito pesado, o uso da sua memória vai ser maior ou menor dependendo da complexidade daquele software, porque vai depender do quanto de espaço aquele programa reserva na sua memória para ser executado, né? Quantas variáveis tem dentro dele, quanta informação tem dentro desse software, desse código, né? Quanta informação esse código precisa utilizar e precisa reservar de espaço dentro da sua memória para poder ser executado. Então, basicamente por isso que o uso de memória RAM ali que você está usando, ele é maior ou menor dependendo do programa que você está usando. Se for um programa simples, vai usar menos, porque tem menos variáveis e o código é muito menor. Se for um programa mais complexo, mais pesado, ele vai usar mais memória porque tem mais variáveis e mais código, mais informação sendo processada ali. Então, basicamente esse é o conceito básico de uma variável, né? Então, basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado também. E a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai começar a trazer coisas mais básicas e vai ficando cada vez mais complexo ao passar dos vídeos aí, tá? Beleza? Então espero que tenha ficado claro. Espero que quem esteja começando aí tenha entendido qual que é o propósito das variáveis. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!